a Feliz função aqui. sábado, Fá. Um Valeu, beijo. Gel. Tudo bom? Bom, gente, então o tema dessa noite, já introduzindo, a gente fez as Beleza. saudações iniciais, né, as boas-vindas, Beleza. fazendo votos de que todos vocês tenham tido uma semana abençoada e se Deus nos deu a oportunidade de estar aqui neste sábado, isso em si já é uma bênção, né? Porque a palavra de Deus diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos, mas elas se renovam a cada manhã, né? Então, nós estarmos aqui no início de sábado, estudando a sua palavra, tenho certeza que isso já em si é uma bênção para cada um de nós. Mas eu gostaria muito que o estudo dessa noite ele fosse marcante para a vida de cada um de vocês, assim como foi para minha, como é para minha. Pensar em Cristo Jesus, né? O tema dessa noite fala especificamente de Jesus Cristo, mas quem é Jesus Cristo? A gente está estudando a doutrina de Deus e partindo aqui da evolução dos temas, né, a gente viu que Deus se revela nas Escrituras e o Deus revelado nas Escrituras é um Deus triunfo que se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Estudamos semana passada sobre o Deus Pai, os seus atributos, o seu papel dentro do plano da redenção, da divindade. E agora vamos estudar Jesus. Por incrível que pareça, ele poderia ser o mais bem compreendido, afinal de contas, é a figura da Trindade que se encarnou e habitou entre nós, mas existem tantas desinformações e tantos grupos querendo puxar Jesus para o seu lado, querem transformar Jesus numa espécie de revolucionário, estilo Che Guevara, outros querem tornar Jesus um Jesus permissivo, outros um Jesus radical. Mas a gente quer, nessa noite, pela graça de Deus, consultar as Escrituras, né? Ver quem é Jesus conforme o texto das Escrituras. Eu queria, como sempre, pedir a vocês que, por favor, participem. Os microfones estão devidamente abertos, né? Quem quiser participar, por favor, tem a funçãozinha aí de levantar a mão. Meu amigo Adnilson, quero saudar você que chegou também, certo? Já Roberto também entrou. A Cleidiane, sejam bem-vindos. Vocês podem ficar à vontade para as contribuições, considerações, perguntas, por favor, viu, gente? Não me deixe falando sozinho, não, para eu não me sentir só. Essa pergunta, quem é Jesus, é uma pergunta que aparece, inclusive, nas próprias Escrituras, né? Marcos, capítulo 4, é um texto bem conhecido, quando Jesus acalma a tempestade, né? No mar da Galileia, ele manda os discípulos atravessarem, e no meio da travessia, Jesus está dormindo no barco e acontece aquela grande tempestade. Os discípulos pensam que vai perecer e vão chamar Jesus. Senhor, não te importa que pereçamos? E aí Jesus se levanta e se dirige ao mar e diz assim, vento e mar, cala-te e aquieta-te. Naquele momento houve grande bonança e aí os discípulos entre si, Marcos 4:41, perguntam, diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então vocês veem aí claramente que para os próprios discípulos que já conviviam com Jesus quase 3 anos em seu ministério, a identidade de Cristo ainda era um mistério. Eles estão perguntando quem é esse homem. Eles já haviam visto outras curas de Jesus, multiplicação dos pães, mas agora o poder sobrenatural de Cristo, que até o vento, as ondas lhe obedecem, revela um poder criador, onde a natureza está sujeita à voz e ao comando de Jesus. E aí eles ficam pasmos. Quem é este, né? Muitas vezes nós temos inventado, e a gente vê nos discursos, até mesmo dos cristãos, uma espécie de Jesus domesticado, um Deus pequeno que não pode nada, pobrezinho, está lá na manjedoura, você tem que ir lá visitar. Quando Jesus é revelado nas Escrituras, é aquele que tem todo o poder e autoridade, é aquele que ordena o mar e os ventos, eles lhe obedecem, né? Mas não apenas os discípulos. Veja aí em outra passagem, quando Jesus interpelou seus discípulos, passado algum tempo, né, o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos falaram, uns dizem que você é João Batista, e outros dizem que você é o Elias, e outros ainda falam que o Senhor é um profeta. E aí Jesus pergunta a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, tu és o Cristo.
esse texto em si ele é muito profundo, porque a palavra Cristo é a palavra grega que em hebraico significa Messias. É a palavra para ungido. Ungido é aquele ser ungido pelo Pai, que no Antigo Testamento tem a missão de redimir a humanidade para si. Então, ele ali está reconhecendo como Cristo, como o Deus encarnado que veio. Isso é muito profundo. Né? Então, vamos tentar, assim como Pedro, reconhecer a verdadeira natureza de Cristo do estudo dessa noite. Né? Eu queria começar fazendo a citação desse grande autor, C.S. Lewis. Eu já citei ele aqui em outras ocasiões. Ele é um grande escritor inglês, escritor das Crônicas de Nárnia. E ele diz assim, ó, ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você não pode querer silenciá-lo por ser um louco. Perdão, você pode querer silenciá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção. Ele não quis deixá-la. Não sei quantos de vocês já tiveram essa impressão de que às vezes querem domesticar Jesus. Né? E C.S. Lewis, que era um ateu, ele, quando encontra o cristianismo, ele vê assim, olha, os textos da Bíblia não nos dão opção. Ou Jesus é o que ele diz que era, né? O Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que ordena, que tem poder e autoridade sobre a morte, ou ele era um louco. Então eu só tenho duas opções, ou rejeitá-lo como um louco, ou me lançar aos seus pés e adorá-lo como um Deus. Né? É uma terceira via, como um mestre de ética, Jesus foi um bom homem, um profeta que viveu no passado, isso não nos deixa. A Bíblia não nos deixa essa opção. Se ele é Deus, isso muda radicalmente toda a estrutura da nossa visão de mundo, porque Deus entrou na história, né, e mostrou que aquilo que aterroriza nossas vidas, que é a morte, ele é capaz de superá-la e oferece a nós. Isso vai mudar a nossa perspectiva completamente do nosso presente também e do nosso futuro. Tem um pastor adventista, eu creio que o Zé Roberto, Figueiredo conhecem bem, não sei se os demais, chama-se pastor Amin Rodô. Esse pastor Amin Rodô, ele tem uma série de sermões chamado O Incomparável Cristo, ele tem até um livro sobre isso. Depois eu vou colocar no grupo aí, quem quiser, por favor, leia, é uma obra maestra, mas ele diz que Jesus ele é incomparável por todos os critérios. E aqui eu coloquei duas imagens, porque nesse sermão ele diz assim, olha, quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite, e quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. O seu nascimento foi singular e a sua morte também foi singular. Cada um de nós que está aqui reunidos, a gente veio ao mundo por concepção. Adão e Eva vieram ao mundo por criação. Mas Jesus ele é único até no seu nascimento, porque ele é único na história que nasceu por encarnação. Né? Então, ele é único em seu nascimento, em sua morte e em sua ressurreição, em sua humanidade e em sua divindade. Também tem uma segunda questão aqui. Jesus ele é aquele que divide a história, né? Por todos os critérios que a gente possa estabelecer, ele é único. Não existe outro ser que possa dividir a história da humanidade antes e depois de Cristo. Né? Mesmo os historiadores céticos, mesmo toda a ciência não foi capaz disso. Você tem aí ao lado Alexandre o Grande, Napoleão o Grande, mas Jesus você não pode dizer que é Jesus o Grande. Ele não é mais um na história. Ele é Jesus o único. Ele é incomparável. Por isso que o pastor Amir Rodô coloca esse título no sermão, O Incomparável Cristo. Eu vou compartilhar isso com vocês. Existem afirmações radicais nas Sagradas Escrituras que a gente precisa compreender a dimensão para a gente poder entender quem é Cristo. Né? 2 Coríntios, capítulo 2, ou capítulo 5, verso 19, diz aí, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Cristo era Deus entre os homens. Deus estava ali, reconciliando consigo o mundo.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É o que nos diz Colossenses capítulo 2, verso 9. É toda a plenitude. Quando se fala em plenitude, não existe um espaço sequer vazio onde a divindade não estivesse ali. Ou seja, a divindade estava completamente em Cristo Jesus. Né? Hebreus é um texto que a gente já leu aqui em outras ocasiões, mas eu não sei se você atentou para isso. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim, que o Filho de Deus, né, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é aquele que, o texto diz aí, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, aquele frágil bebê de Belém, na verdade, era o Deus criador de todas as coisas. Aquele que disse, haja luz e houve luz, e criou todo mundo em 6 dias, era aquele que sujeitou-se a tornar-se um de nós. Então, aqui a gente entra num mistério que ele vai perpetuar em nossa mente, será palco de investigação por toda a eternidade. Quão grande amor é esse de Cristo, que ele decidiu tornar-se um de nós a fim de resgatar a humanidade que havia se perdido. Tudo bem por aí, gente? Vocês estão acompanhando bem? Ok. O Jackson, Adnilson, tudo bem? Oi, Adnilson, seja bem-vindo, querido. Pode falar, meu amado. Eu só queria dar uma rápida contribuição, porque assim, esse texto de Paulo em Colossenses, que você acabou de citar aí, ele é interessante porque existe uma tendência de pensamento em acreditar que pelo fato de Jesus Cristo ter encarnado, né, ter assumido a forma humana, de alguma maneira tem havido alguma perda em relação à sua condição divina. E esse texto refuta completamente essa possibilidade, né? Embora mistério, mas Paulo afirma ali claramente que não houve nenhuma perda da pessoa de Cristo, o fato dele ter se tornado humano. Ele continua, sim, sempre e eternamente, plenamente Deus, né? Com todos os atributos divinos que o faz diferente de todo e qualquer ser que exista no mundo, né? Plenamente Deus e plenamente homem, né? É importante entender isso. Perfeitamente. Excelente contribuição, Adnilson. Os demais também que quiserem falar, por favor, tragam suas contribuições, assim como a Adnilson. Irmãos, tem um texto muito profundo. Eu não sei se todos conhecem uma passagem, quando o povo de Israel ele saiu do Egito, Deus estava ali em sua proteção, sempre com eles, né? Com uma coluna de fumaça durante o dia para protegê-los do sol, com a coluna de fogo durante a noite para aquecê-los. E a proteção de Deus estava ali sempre enquanto eles estavam submissos à vontade de Deus. Mas quando o povo se rebelou contra Deus, Deus retirou essa proteção. Né? E as serpentes que andavam ali pelo deserto entraram no acampamento. Eram serpentes venenosas e quem era picado em algumas horas ou alguns dias morria, né? E aí o povo se arrependeu, pediu a Moisés que clamasse a Deus por eles, e Deus, em sua infinita misericórdia, deu uma solução, né? Assim como a serpente era o agente do veneno, Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de bronze e colocá-la ali no meio do arraial, para que todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Né? É muito interessante esse símbolo, porque depois Jesus, em seu diálogo lá com Nicodemos, ele retoma esse símbolo para si. E ele diz assim, ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só, algumas pessoas não levaram em consideração aquilo que Moisés falou. Que poder haveria eu simplesmente sair da minha barraca aqui e olhar para uma espécie de estátua que está ali no meio do arraial? O poder não estava na estátua em si, não estava na serpente em si, mas o poder estava na ordem daquele que mandou. E ela denotava a confiança na palavra daquele que ordenou. Então, assim como a serpente ela foi de um símbolo do veneno transformada na redenção, Jesus
ele se fez símbolo e se identificou com a carne pecaminosa nossa. Ele se tornou um de nós. É isso que Romanos capítulo 8, verso 3 diz assim, ó, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Gente, isso aqui é muito profundo. Sendo ele o Deus eterno, santo, imutável, justo, perfeito, reto, ele se sujeitou em tornar-se um de nós, semelhante a nós, semelhante àquele objeto de repulsa, onde está o problema, ele se sujeitou a tornar-se um de nós para, como sendo humano, nos resgatar, de forma que Jesus, ele como é 100% Deus, ele faz uma ponte de ligação com o Pai, e como ele é 100% homem, ele completa a ponte de ligação com o ser humano. Então, é por isso que aquele texto que a gente leu, diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A Bíblia nos diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus, mas Jesus Cristo é essa ponte que com um braço toca o Pai e com a outra mão nos une. Então, Cristo é a ponte. É por isso que ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que a música que eu coloquei no início diz assim, ó, somente é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, todos os sonhos, nossas esperanças de eternidade, elas se concentram unicamente no Filho de Deus que se encarnou para nos redimir. Então, esse é o Cristo que nós falamos, né? Existe uma disciplina dentro da teologia que é chamada de cristologia. É um campo da teologia que estuda exclusivamente a pessoa de Cristo, quem ele é e a sua obra, o que é que ele fez, né? A gente não tem ideia da dimensão. Quem é Jesus? Os próprios discípulos se espantavam com o seu poder e disse, eu dou a minha vida e eu tenho o poder para tomá-la de volta, porque nele tem vida original, não emprestada, que ele é Deus. Isso é muito profundo, né, irmãos? Saber que Cristo ele é a fonte da vida, mas ele se tornou um de nós. Ô, Jackson, Oi, Figueiredo, pode falar. é interessante essa colocação que você colocou aí da serpente, porque é um símbolo estranho para Cristo, né? Completamente estranho. Por quê? Porque a serpente, ela representa quem? Satanás. Não é verdade? Então, Exato. quando as serpentes entraram no acampamento e começaram a morder, né, o povo, e o povo estava indo à morte, qual foi o remédio que Deus deu? Olha, faça uma serpente, coloque sobre uma haste, levante, e todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. Ele não mandou olhar para um cordeiro, que o lógico, a própria Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, né? Mas ele não mandou olhar para um cordeiro, mas por que para a serpente? Por quê? E ser levantado? Porque aquilo ali simbolizava no futuro Cristo, como você mesmo disse, sendo levantado no madeiro para dar vida pelos nossos pecados. Da mesma forma como quem olhasse para a serpente, né, ficaria curado, Cristo, ao morrer na cruz, a cada pecador aceitá-lo, ele torna-se salvador daquele que o aceitou. Interessante isso, né? Muito oportuno, Figueiredo, essa contribuição. A gente não podia realmente deixar de escapar essa informação, Figueiredo. Tem um texto lá de Isaías que nos diz assim, né? Olhai para mim e sereis salvos vós todos os povos da terra. Irmãos, qual a única contribuição que a gente tem no plano da redenção? Tudo é feito por Cristo. O escritor John Stott, um teólogo, ele diz assim, ó, no plano da redenção, a única coisa com a qual o ser humano contribui é com o pecado do qual necessita ser expurgado, porque todo o resto é de Cristo. Apenas olhar, irmão, atender à ordem e confiar na palavra de Deus, confiar
olhar para Cristo. Lutero, ele dizia assim, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Em Cristo, ao olhar para Cristo, nós, ao ser atraído para o seu caráter, para a sua justiça e para a redenção que ele operou, é nisso que está a nossa esperança. A olhar, só precisamos olhar. O rico e o pobre podem olhar, a criança e o velho podem olhar, mulher e homem podem olhar, o negro e o branco. Só precisamos olhar para Cristo. Ele está o tempo todo insistindo para que a gente olhe e confie na sua palavra. Eu queria saudar aqui o pastor Rubens, que chegou também, se uniu a nós. Eu não sei se ele me escuta, não sei se seu microfone está aberto. Quando quiser dar sua Escuto saudação. sim, estou acompanhando aqui. Boa noite a todos, feliz sábado. Boa noite, pastor. O pastor retornou de viagem. Uma alegria que o senhor tenha retornado bem. Nos alegramos saber também que sua mãe também o senhor deixou um pouco melhor. E uma alegria tê-lo conosco. Essa noite nós estamos falando sobre Cristo. E eu sei que o senhor é uma pessoa apaixonada por Jesus e completamente dedicada à sua obra. Então, fique completamente à vontade. Eu vou novamente compartilhar aqui o slide, mas quando quiser falar, fique à vontade. Eu acabei de mandar para você, Jacques, você compartilha com o grupo, um vídeo de Dr. Amin Rodolfo falando sobre a pessoa de Cristo. Vocês vão se encantar. Pronto, eu vou mandar, eu reencaminho lá para o grupo da gente, né? Tem o sermão dele, eu comentei aqui sobre o incomparável Cristo. Eu acompanhei. Eu comentei sobre isso mais cedo, mas eu estava falando aqui, pastor, sobre a questão da cristologia, né? Que existe uma disciplina dentro da teologia que estuda quem é Cristo, né? Então, essa disciplina, vocês teólogos estudam aí durante quanto tempo num seminário? Um semestre, 2 semestres? Existe a cadeira, né? Existe a cadeira da cristologia, e que é diferente da cadeira de Cristo e os evangelhos. Por exemplo, quando a gente estuda os evangelhos, existe uma cadeira chamada Cristo e os evangelhos, e essa matéria foi dada pelo Dr. José Carlos Ramos e pelo Dr. Amin Rodolfo. Então, esses camaradas fazem a gente voar, principalmente Amin Rodolfo. Você fica assim encantado quando ele fala de Jesus Cristo. E eu tive a matéria de cristologia exatamente com ele. Então, não dá nem para imaginar. Por isso que eu estou calado aqui, porque falar é muita maravilha, muita coisa. Só esse ponto que você colocou aí, que o Figueiredo disse que é um símbolo muito estranho, né? A serpente. Veja que esse texto de João 3:14, ele é seguido de João 3:16. Então, a gente tem uma separação aí, feita pelos editores na Bíblia, só que no discurso de Cristo não existe separação. Não existe essa separação. Então, quando Cristo diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse porquê está linkado a João 3:13 e 14. Então, existe um linkado. O pano de fundo de João 3:16 é 3:13 e 14. Quando a Bíblia diz assim, por quê? Então nós temos aí a razão, o motivo, a explicação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, de primeiro a gente pensava assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas que maneira foi essa? Não tem, é indescritível a maneira como Deus amou o mundo. Não, não é assim. A maneira como Deus amou o mundo é descritível, sim. É descritível. Agora, pode ser incompreensível. É diferente, é descritível, mas porém talvez não, com certeza não totalmente compreensível. Então, o amor de tal maneira significa a maneira da serpente. A maneira de serpente. O que Jesus estava mostrando para Nicodemos era o seguinte: Nicodemos, tu tem muitas dúvidas a meu respeito. Você quer entender quem eu sou, mas pensa que eu não passo de um mestre. Para você entender quem eu sou, você precisa de iluminação celestial, ou seja, tu tem que nascer de novo. Então, o assunto ali é exatamente a pessoa de Cristo. Nicodemos foi tratado dele, quem era Cristo. E Jesus disse assim, olha, você não vai saber quem eu sou se você não tiver um nascimento espiritual. Aí, quando ele vai explicar a questão da sua forma, da sua presença ali com ele, Jesus está dizendo o seguinte, olha, assim como o remédio esteve na aparência de uma serpente, a mesma coisa aqui. Deus está na aparência de um homem pecador.
Então, para vocês entenderem o que de fato está acontecendo, Deus amou o mundo dessa maneira. Que maneira? Ao ponto de Deus se fazer homem na forma de uma semelhança de homem pecaminoso. Sem pecado, mas semelhança de homem pecador. Não pecaminoso, mas pecador. Então, é por isso que Jesus Cristo toma emprestado aí a história da serpente, porque e Ellen White coloca isso muito bem no Patriarcas e Profeta, como que ela dizendo o seguinte, pela aparência, pela imagem de como o veneno veio, o veneno seria retirado. Ou seja, Cristo, para tirar o veneno do pecado, assumiu a forma em que o pecado se instalou, que foi a nossa humanidade. Então, aí Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, a encarnação de Cristo está longe das cogitações humanas. A gente fala assim com naturalidade, mas não pode ser cogitado. Quando Jesus Cristo nasceu, os anjos cantaram assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Essa tradução não condiz. É difícil de ser traduzida essa passagem. O doutor Wilson Paroski, ele disse, olha, talvez a melhor maneira de ser traduzido fosse assim, glória a Deus nas alturas. Vejam como ele gosta mesmo deles. Ou seja, quando os anjos, o universo, viu Jesus Cristo, Deus, assumindo a forma humana, o cântico deles foi, veja o quanto ele gosta mesmo deles, ao ponto de se fazer um deles, assumir a aparência, a humanidade de um deles. E para fechar o pensamento, Ellen White, no Desejado, ela diz assim, se Cristo tivesse se tornado homem nas condições de Adão antes da queda, ou seja, glorificado... Não fale isso não. Não fale isso não. Peraí, rapidinho. Peraí que o senhor fala. Peraí que eu coloquei na tela. E o senhor vai ler aqui na íntegra. Peraí. Não estraga esse momento não. Irmãos, perdoe a brincadeira, o pastor e eu somos bem chegados, eu tenho essa liberdade, mas essa citação ela é por demais solene e eu não queria que a gente perdesse ela não. Tá na sua tela aí, pastor, agora pode ler. Aqui, olha, aqui ela diz. A história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas as profundidades da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ela pega aqui Romanos 11:33, que é o pico, é a apoteose de Romanos. Quando Paulo vai falando da salvação, de Romanos 1 até Romanos 11, então ele terminou. Essa parte aqui, Romanos 11:33, está em forma poética. Tudo que é poético na Bíblia significa que está numa excelência de revelação. Alguma coisa muito espetacular vai ter dito, e aí o escritor sai da prosa e entra na poesia. Então, Ellen White pega exatamente a apoteose do livro de Romanos, que é essa declaração de louvor e honra, glória a Deus pela salvação que é apresentada por Paulo na Epístola ao Romano. Ellen White continua aqui. Maravilhamos-nos do sacrifício do Salvador em permutar o trono do céu pela manjedoura e a companhia dos anjos que o adoravam pela dos animais da estrebaria. O orgulho e presunção humanos ficam repreendidos em sua presença. Todavia, esse passo não era senão um princípio de sua maravilhosa condescendência. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. O interessante nessa declaração aqui, primeiramente, essa quase infinita humilhação. E segundo, é que ela coloca que isso aí era o começo da humilhação dele. E mais humilhação ainda viria, que no caso é a culminância na cruz. Isso é demais. A questão é que a gente não para meditar no que Deus fez, gente. Tenta imaginar os bilhões de galáxias. Ellen White, eu li ontem no livro Santificação, que a gente vai trabalhar amanhã, ela fala dos inumeráveis mundos, e em outra citação ela fala dos milhões de mundos. Imagine as galáxias, que já são bilhões, todos esses sistemas aí. E um Deus todo poderoso, mas que agora assume o tamanho do pó. Ellen White diz que Isaías diz que as nações são como um pingo d'água e que nós somos como um pó. Então Jesus Cristo se tornou do tamanho de um átomo. A humanização de Jesus Cristo é como se fosse toda a plenitude da divindade em um átomozinho, que é a nossa estrutura humana. E Cristo fez isso. E ele fez isso numa condição
de carne e de pecado, que foi a forma como ele assumiu. Isso aí, nós não podemos avaliar isso agora. Ellen White diz que nós vamos começar a avaliar isso de forma correta quando nós chegarmos nos céus e vermos a glória que cerca o trono. Quando ela diz no livro Desejado, no capítulo Vitória sobre a Tentação, que quando nós chegarmos nos céus e olharmos o que é o céu e a glória que o cerca, vem cá, a gente vai perguntar, diz ela, vem cá, ele trocou tudo isso pela terra, pela manjedoura, pela cruz. Então, gente, isso aí está fora da nossa cogitação. Pastor, eu gostaria de aproveitar que o senhor falou essa citação e fazer aqui uma provocação à minha amiga Giovana, que às vezes acompanha aí caladinha, mas eu estou sabendo que ela está lendo Desejar Todas as Nações. Eu queria saber, Giovana, se você se atentou para essa citação, meditou nela, da infinita humilhação de Jesus ao tornar-se um de nós, revelando seu amor. Você notou essa citação? Sim. O que você achou disso? Fale um pouquinho para a gente da sua experiência da leitura desse livro. O que é que te acrescentou? O que é que te chamou a atenção? Cristo foi tratado como nós merecemos ser tratados, para que pudéssemos tratar ele como ele merece, né? Então, assim, o sacrifício dele já diz tudo. Então, cada vez mais que eu leio, eu me apaixono mais ainda. Quando a gente medita em Cristo, em tudo que ele fez por cada um de nós, a gente não tem como deixar de se apaixonar por esse amor tão grande, infinito, né? Pois então, eu vou avançar aqui nas citações. Eu queria citar aqui também isso aqui, a encarnação nas profecias, né, e o seu cumprimento. Primeiramente, ressaltar aqui que, conforme diz 1 João 4,9, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, e Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Eu acho que o pastor explanou com bastante propriedade sobre isso, né? Que o amor de Deus se manifesta na encarnação do seu Filho, ao ele tornar-se um de nós, abandonando o seu trono de infinita glória e se sujeitando a esse mundo de pecado, tornando-se semelhante a mim e a você, a fim de nos resgatar. Esse é o tema do apóstolo João. Ele diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, tão somente pela vida de Cristo Jesus é que o pecado entronizado nesse mundo pelo inimigo pode ser derrotado e desfeito. A única solução para o problema do mal do pecado está em Cristo Jesus. E 1 Pedro segue dizendo aí, capítulo 1, versos 19 e 20, o precioso sangue de Cristo Jesus como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Me permito aqui fechar a janela que meus vizinhos estão passando. Vocês ouviram daí, né? Devo ouvir, sim. Deixa eu dizer, gente, esse plano da redenção, ele foi feito antes da fundação do mundo. Isso é muito solene, queridos, porque Deus não é pego de surpresa. E mesmo sabendo que o ser humano poderia entraria em rebelião contra ele, ele nos amou tanto que ele preferiu correr o risco e nos dar a liberdade de escolha e sacrificar-se para o nosso resgate. Então, antes da fundação do mundo, Cristo já se havia colocado na posição daquele que sofreria em favor da humanidade. Isso é uma demonstração de infinito e eterno amor, qual a gente vai meditar durante toda a eternidade. Mas falando sobre as profecias a respeito de Jesus, talvez a primeira profecia, muitos teólogos falam que está aqui o proto-evangelho, o evangelho num embriãozinho do único verso. Logo após o homem pecar, Deus dirige-se então a Adão e a Eva e a serpente, né, e os interroga, mas ele ali faz uma afirmação que é tremenda. Ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nisso aqui, irmãos, está uma representação. Essa semente da mulher seria aquele que viria da descendência da mulher, mas que esmagaria Satanás e o seu poder sobre nós. Muito embora sofresse um ataque no calcanhar, né? E esse ataque no calcanhar,
ele representa o suplício de Cristo, toda a sua paixão, né? Ele teve aqui uma vida humana de 33 anos, uma vida de constante perseguição pelo diabo em pessoa, né? Muitos de nós não suportaria, né? Nenhum de nós suportaria o que Cristo suportou, né? Após 40 dias no deserto ali, o próprio Satanás vai tentá-lo e Jesus, ele realmente é extraordinário, né? Aquele lugar onde Adão perdeu, mesmo estando num jardim repleto de favores, Jesus, ele vence extraordinariamente, né? Adão venceu estando no jardim, Cristo venceu estando num deserto faminto há 40 dias. Então, Cristo, ele é extraordinário. Então, esse é o nosso Salvador. E ele é insuperável, ele é inigualável. A fonte de força e sabedoria está nele. E aqui está uma representação da sua futura vinda aqui no Evangelho, já em Gênesis. Mas há outros textos muito significativos, né? A Bíblia dramatiza aquilo que viria em Cristo Jesus. Tem aqui: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a sentença estava dada aqui, e o homem, deliberadamente, ele decidiu entrar em rebelião contra Deus e descumprir a sua ordem, né? E o salário do pecado é a morte, conforme nos diz Romanos 3:23. Então, o homem necessariamente deveria morrer. Mas Deus amou tanto ao homem que ele proveu um substituto. E essa salvação por meio de um substituto é representada no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, né? Quando um ser humano, um pecador arrependido, levava um cordeirinho ali, inocente, sem mancha, representando o seguinte: olha, esse inocente, ele vai morrer porque eu pequei, né? Então, isso aqui era uma representação do Cristo que vivia. Olha só, ele não pecou, ele não tem nada a ver, o culpado sou eu, mas eu não quero morrer. E aí, para eu não morrer, o que é que vai acontecer? Um inocente tem que morrer em meu lugar. E aí Levíticos diz, né, porá sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, o plano de redenção de Deus envolvia o perdão do pecado, ela exige a punição. O problema do pecado é simplesmente, olha, vamos deixar ele para lá. Não, Deus não fecha os olhos para o pecado. O pecado é grave demais. Quando às vezes a gente fala assim, olha, Deus perdoa o pecado, isso é uma figura de linguagem, né? Não sei se Nilson quer complementar sobre isso, mas veja só, irmãos, quando Deus fala assim, olha, eu perdoo o pecado, ele diz assim, eu perdoo o pecador, mas o pecado ele é punido, irmão. Se ele não for punido em mim, com a minha própria morte, ele é punido em Cristo, com a morte substitutiva dele. É isso mesmo, Adilson? Se Adilson ainda está online, está escutando, ou os demais que quiserem complementar, fique à vontade. É tanto que Hebreus vai dizer assim, ó, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então, o pecado gera a morte. Como eu não quero morrer, eu preciso de um substituto. E Deus se colocou na pessoa de Cristo como esse substituto. Pode falar, por favor. Jackson, deixa eu falar só um comentáriozinho aqui, é breve. Tá ouvindo direitinho? Estou te ouvindo, pode falar. No próprio livro História da Redenção, antes até da queda de Adão e Eva, quando Satanás foi expulso do paraíso, o plano original de Satanás era justamente tentar o homem, porque ele enxergava no homem o amor absurdo que Cristo tinha por ele, pela Adão e Eva, né? Porque ele saiu do céu porque não conseguia simplesmente respeitar a ordem do Pai em render graças a Deus como o único filho dele. Aí ele saiu do céu, aí ele viu a oportunidade de voltar para o céu tentando aquelas pessoas que Cristo amava tanto. Então, foi por isso que quando ele partiu para cima do homem, foi pensando exatamente assim como a Nath fala no livro, a gente vai tentar eles porque Deus não vai deixar eles sem a glória, né? Então, assim, dá para ter uma ideia do tamanho do amor que Deus tem por nós, né? Como seres humanos, como filho de Adão, né? É verdade. Esse amor infinito e glorioso será objeto de estudo durante toda a eternidade. A Ellen White complementa isso. Um amor tão grande assim, como a gente pode compreendê-lo.
Então, esse amor ele é dramatizado nesse sistema sacrificial do Antigo Testamento. Né? Quando você vai várias histórias, situações, circunstâncias, são simbolizadas essa redenção. A mais conhecida delas talvez seja a história de Abraão, né? Certamente vocês conhecem. Abraão é o patriarca que é chamado por Deus para uma aliança especial, né? Por meio de quem viria o Messias. E aí Abraão já avançado em dias, mais de 100 anos, 120 anos, ele já tinha um único filho, filho da promessa, Isaac. Mas nesse momento Deus pede a ele esse filho, né? E aí Abraão vai lá no Monte Moriá para sacrificar esse filho. Então, no momento em que Abraão ergue o cutelo, uma voz do céu é ouvida dizendo: Abraão, não sacrifique o seu filho, agora eu sei que verdadeiramente tu me amas. E ali, naquele momento, um substituto para o sacrifício aparece, o cordeiro. Né? Cerca de 2.000 anos após isso, num outro monte do Calvário, o Pai também levantou a mão e dessa vez não havia substituto. Ele era o cordeiro. Quando Cristo foi colocado no Calvário, essa história de Abraão, ela é um símbolo do que aconteceria com Cristo, com a única diferença de que para Isaac houve o substituto, mas Cristo era o nosso substituto. Então, todo o sistema ali do santuário terrestre, a gente terá, pela graça de Deus, na sequência desse estudo, a oportunidade de estudar sobre o santuário terrestre, estava prefigurado a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Cristo e o problema para a solução dos pecados. Né? Eu aproveito aqui para fazer uma merchandise que o pastor ele tem desenvolvido aos domingos à noite uma série de estudos lá na igreja, onde ele aponta para essa realidade da expiação no contexto da mensagem dos 3 anjos, lá de Apocalipse 14. E ele toca nos aspectos da expiação de Cristo. Então, nesse domingo à noite, ele vai dar continuidade a essa série, né, sobre a mensagem do 3º anjo e vai falar sobre a lei de Deus. Então, eu convido vocês a estarem conectados com a gente lá no canal da igreja. Vocês vão poder aprofundar mais esse tema que a gente está falando aqui apenas de relance. Como eu disse para vocês, a cristologia é uma disciplina que os pastores estudam aí semestres, anos, dentro do teológico, e a gente está tentando aqui fazer uma síntese numa noite. Então, é muito pequeno, é muito superficial aquilo que a gente está falando. Mas eu espero que isso seja o suficiente para instigar você, para motivar você a buscar conhecer mais a Cristo, a sua obra, porque é através dele que nós temos a redenção. As predições proféticas. Antes disso, Adnilson pediu a palavra. Pode falar, meu querido. O meu sinal caiu aqui por um momento, né? Aí eu fiquei um pouquinho fora e acabei retornando. Eu queria só dar uma contribuição, já que estava falando aí há pouco sobre a questão do sacrifício de Cristo. Eu estou com um tratado de teologia adventista aqui, na página 185. Eu achei, assim, uma citação que vale a pena colocar nesse momento, antes de você passar aí para o próximo tópico. Me permita ler aqui rapidamente. O autor, ele cita Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 15, e ele fala que Paulo dá graças a Deus pelo dom inefável de Cristo. E aí ele comenta assim: é impossível exprimir adequadamente o mistério de Cristo. Na verdade, o fato de Cristo não possuir natureza pecaminosa não é apenas uma questão de perfeição moral, é pré-requisito para a sua morte sacrificial. Sua impecabilidade, diz, não é apenas uma afirmação sobre o Cristo em si, mas também do Cristo em nós, do Cristo como nosso Salvador. Uma vez que é santo e imaculado, ele acha-se plenamente qualificado para ser Senhor, Redentor e sumo sacerdote para os pecadores. Essa santidade e impecabilidade de Jesus é o pressuposto moral da expiação. Então, isso aqui realmente é muito interessante, né? Porque Jesus Cristo, ele é apto para ser nosso Salvador, para ser o nosso Redentor, né? Questão moral
de um Cristo perfeito, embora ele tenha assumido, né, a semelhança da carne pecaminosa, mas nele não há pecado. E isso é um pré-requisito, porque Deus não poderia aceitar um sacrifício que não fosse perfeito e absoluto. Só o sacrifício de Cristo é satisfatório para atender os reclamos da justiça divina. Obrigado, Edilson, por essa citação maravilhosa. Meus amigos, eu temo que a gente não vai conseguir esgotar esse tema essa noite, mas não tem problema, a gente dará continuidade a ele no próximo estudo, porque falar de Jesus é o nosso a nossa maior missão dessa vida, né? Através de Cristo é que temos a redenção e a gente poderia passar tempos e tempos aqui falando tudo o que as profecias falam sobre ele. Eu vou fazer um repasse meramente aqui, bem ligeiro, mas eu vou compartilhar depois esse slide com vocês para que vocês possam anotar esses textos, conferir individualmente cada um deles, né? Textos e predições concernentes ao Salvador. Lá em Isaías 7,14, o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco, ou seja, aquele bebê ali não era simplesmente mais um bebê. Era Deus manifesto em carne humana, conforme Edmilson citou nesse texto aí agora há pouco. Isaías complementa dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, esse pequeno bebê nascido de uma virgem seria chamado o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso aqui é muito forte. Isso aqui, cerca de 750 anos antes de Cristo, essa predição foi feita por meio do profeta Isaías. Mais adiante, o profeta Miqueias vai complementar o local do seu nascimento. Se a natureza dessa criança, Isaías já revelou que era eterno, Deus forte, Emanuel, Deus conosco, né? Miqueias ele vai complementar dizendo o local do seu nascimento, dizendo, e tu, Belém, Efrata, né, da terra de Efraim, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, a sua natureza foi predita por Isaías, o local do seu nascimento foi dito por Miqueias, e aqui a gente avança nas profecias bíblicas. Jesus, citando o profeta Isaías, quando ele lá no livro de Lucas, capítulo 4, ele lê o rolo da lei, né? Ele entra na sinagoga no dia de sábado, e ele lê aquilo que Isaías tinha escrito sobre ele, né? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. E o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Irmãos, aqui, quando Jesus lê isso, ele diz assim, hoje se cumpriu esta profecia. Então, ele reclama para si essa unção de Deus Pai sobre a sua vida para restabelecer a aliança com o seu povo, né? Para lhe dar um caminho de salvação e de redenção. Isso é muito forte. Outra profecia de Isaías sobre Jesus, agora a respeito do seu sofrimento. Isaías 53 é um texto conhecido como o servo sofredor, né? Ali revela que esse Messias que viria encarnado, ele padeceria, ele diz verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, mais uma vez, um castigo substitutivo, porque o que Cristo levou sobre si foram os nossos pecados. Aí o texto diz, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões, uma vez que ele era o puro e imaculado Filho de Deus. Né? Mais predições. Os Salmos já se havia predito que Jesus seria traído por um amigo íntimo. Diz assim, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso aqui já representando que tipo da morte de Cristo haveria uma traição dentro daqueles que se diziam seus amigos, né? A forma como ele seria
vituperado, vilipendiado ali durante seu suplício. Os soldados lançaram sortes sobre a roupa, isso também foi predito. Salmos 22, 18, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha roupa. A questão de que nenhum osso de Cristo seria rompido foi profetizado. Aí, Salmos 34, nem sequer um osso dele se quebraria. O preço que seria pago na corrupção para trair Jesus foi predito lá em Zacarias. E pesaram meu salário 30 moedas de prata. Irmãos, como pode? Essa profecia, todas essas profecias se completam plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Até de que o seu lado seria ferido e transpassado. Zacarias também profetizou, dizendo a ele: olharão para mim a quem transpassaram. Então, um soldado furou o lado de Jesus, né, na região do tórax aqui, embora não quebrasse nenhum osso, mas tudo isso, esses detalhes já estavam profetizados. Estava profetizado o local do seu nascimento, Belém, como você viu, a natureza do Messias, todos esses detalhes da sua vida e ministério, e também o tempo da sua vinda. Aqui eu tenho um especialista aí no livro de Daniel, que é o irmão Edmilson, o pastor aí também, o Figueiredo. A gente tem no livro de Daniel uma profecia das 70 semanas. Eu não vou ter tempo de aprofundar isso aqui, irmãos, mas esse gráfico que você tem aí, ela é uma representação do tempo que Jesus viria. Porque Paulo diz lá em Gálatas que Jesus viria na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo estabelecido por Deus. E esse tempo foi estabelecido lá em Daniel 9:25, quando ele diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, até o Salvador, o filho do príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Dentro de profecia, um dia representa um ano. Se você fizer essa conversão, e você descobre que a ordem para restaurar Jerusalém saiu no ano 457. Quando você avança esse tempo que é dito aí, 7 semanas e 62 semanas, você chega exatamente no ano 27 da era cristã, que foi justamente o ano em que Cristo foi batizado por João Batista, sendo assim ungido. E a palavra Messias quer dizer ungido. Ele foi ungido para o ministério de redenção para o qual ele se propôs. Então, ali na metade da semana, ele faria cessar o sacrifício, ou seja, no ano 31, houve a sua morte. E na segunda metade da semana, foi até quando a aliança era estendida aos judeus e depois disso para os gentios. Isso aqui, irmãos, é uma sincronia perfeita da profecia bíblica apontando para Jesus Cristo. Né? A profecia de que Jesus não ficaria morto na sepultura, no túmulo, já estava dita ali: ó, e não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O corpo de Jesus não se corrompeu. Ele morreu na sexta-feira, no final da tarde, e no domingo, pela manhã, de madrugada, bem cedinho, ele ressuscitou e seu corpo não viu a corrupção. E essa ressurreição de Cristo, que é a fonte da nossa esperança, que é o selo da garantia da sua vitória. Porque na pregação de Pedro, lá em Atos 2, ele diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Eu chego aqui ao final dessa exposição, irmãos, dizendo que semana que vem a gente vai continuar falando sobre Jesus. A gente agora já avançou no tempo, já estamos aqui na nossa 1 hora de estudos. Eu vou abrir aqui para as considerações finais de todos, mas eu gostaria de encerrar a minha participação com esse pensamento aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 17 diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte é algo que aterroriza toda a humanidade. Né? Se Jesus não voltar, provavelmente daqui a 20 anos, a maioria daqueles que estão agora nessa videoconferência terão morridos. Se ele não voltar em 50 anos, certamente todos teremos descido ao pó. E a vida se resume a isso? Nascer, trabalhar, ter um filho, correr para pagar conta, receber ligação de São Paulo e morrer? É só isso? Não. A vida não se resume a esse compêndio de dores e sofrimentos, porque Deus entrou na história humana mostrando que a morte não é o final da história, que ele tem o poder sobre a morte. E aí eu encerro com o texto de João, capítulo 11, que diz assim: disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E é interessante que o texto termina dizendo, crês tu nisso? É com essa pergunta que eu encerro minha participação aqui. Meu querido amigo, minha querida amiga, você que escuta esse estudo nesta noite, você crê que Jesus entrou nesse mundo, transformou a história e ressuscitou e está no céu intercedendo em seu favor? Se você crê isso, irmãos, a garantia da vida eterna está selada para você. Ele é o seu, se você faz Cristo o seu substituto, depositando nele a sua fé e a sua esperança, essa vida não termina aqui na tumba. E toda a história da nossa vida pode ser redirecionada, porque ele ressuscitou, ele veio até nós. Há muito mais para falar sobre a vida de Jesus, sobre a sua humanidade, sobre a sua divindade, sobre as controvérsias que surgiram na história a respeito do seu papel. Mas a gente vai deixar isso para um outro momento, talvez na semana que vem. Hoje eu quero encerrar com esse apelo de que você creia em Cristo Jesus. Deposite nele a sua esperança, a sua confiança, porque ele é aquele que diz aí, eu, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem a vida em si mesmo e oferece a cada um de nós. Meu sincero desejo é que você e eu possamos depositar nele a esperança da nossa vida e assim naquele dia a gente possa estar para sempre com ele. Eu abro aqui, então, para as considerações finais, não sei se o pastor quer falar, Figueiredo, Zé Roberto, Edmilson. Se tem alguma pergunta aí dos nossos amigos, participantes. Minha amiga Nay, eu quero dar um abraço especial para a Nay, que está participando com a gente hoje desse estudo pela primeira vez. Deus abençoe a sua vida, minha querida amiga. E pronto, quem gostaria de ser o primeiro? Eu acho que Giovana tinha levantado a mão mais cedo. Eu ainda estou meio perdido aqui com aquele sistema. Você quer falar, Giovana? Não, já foi comentado o que eu ia falar. Fique tranquilo. Perdoe, eu ainda estou aqui um tabareco nesse sistema. Às vezes eu vejo que levanta as mãos, às vezes eu não vejo. Quando eu amplio a tela aqui, some tudo. Eu ainda sou um aprendiz ainda nesse sistema. Mas alguém gostaria de comentar? Pastor? Rapaz, tem muita coisa para ser dita. Não, né? Bom, então... Conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque ele virá a nós como a chuva serôdia e rega a terra. A profecia lá de Oséias. Eu estou aqui com a tese não, o credo de Nicéia e o credo de Atanásio, onde pega as três doutrinas anteriores, né? O Pai, o Filho e a semana que vem, sei lá, o Espírito Santo, né? E aqui eu poderia ler para vocês, só para fechar, para a gente ter uma certa compreensão, onde diz assim: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, ou seja, a essência. Porque há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é totalmente uma. A glória é semelhante à majestade eterna. Tal como é o Pai, assim é o Filho e assim é o Espírito Santo. O Pai incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. O Pai incompreensível, o Filho incompreensível, o Espírito Santo incompreensível ou ilimitado, infinito. O Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito Santo eterno. E contudo, eles não são três eternos, mas um eterno. Como também não há três incriados, nem três incompreensíveis, mas um criado e um incompreensível. Assim, do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. E, contudo, eles não são três onipotentes, mas um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus. E, contudo, eles não são três deuses, mas um Deus. Assim, semelhantemente, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. E, contudo, não há três senhores, mas um Senhor. Porque, como somos compelidos pela verdade cristã, Deus e Senhor. Assim, somos proibidos pela religião católica a dizer: há três deuses ou três senhores. O Pai não é feito de ninguém, não criado nem gerado.
O Filho é somente do Pai, não feito nem criado. Aí eles colocam aqui, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito, não criado, nem gerado, mas procedente. De sorte que há um Pai, não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito, não três Espíritos Santos. E nesta trindade nenhum é anterior ou posterior ao outro, nenhum é maior ou menor do que o outro. Não há nada antes, nada depois, nada maior, nada menor. Mas todas as três pessoas são coeternas, coiguais. De sorte que em todas as coisas, como dito anteriormente, a unidade na trindade e a trindade na unidade deve ser adorada. Aquele, portanto, que será salvo deve, permita-lhe assim, pensar na trindade. Outro sim é necessário para a salvação, que ele também creia corretamente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a verdadeira fé consiste em que creiamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. Deus da substância, essência do Pai, gerado antes dos mundos, e homem da substância, essência de sua mãe. Isso aqui nós somos contra, nascido do mundo. Perfeito Deus e perfeito homem, de uma alma justa e carne humana permanente, igual ao Pai no tocante à sua divindade, inferior ao Pai no respeito à sua humanidade, o qual, embora seja e é Deus, é homem, contudo não são dois, mas um Cristo. Um, não pela conversão da divindade em carne, mas pela recepção ou apropriação da humanidade em Deus. Totalmente um. Não pela confusão de substância e essência, mas pela unidade da pessoa. Quanto a carne e alma justa e um ser humano, de sorte que Deus e homem é um Cristo, que padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, Hades, mundo dos, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ascendeu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. E aí por aí vai. Então, essa aqui é a tese de Atanásio, que professa muito bem aí 99% do que nós queremos como adventistas do sétimo dia. E entre tudo que foi dito aqui, fala dessa co-eternidade, co-igualdade e co-existência de Cristo, do Espírito Santo e do Pai. Não sendo um antes nem um depois. E Cristo, nós somos contra no que diz respeito à apropriação da carne de Maria. Não é assim que nós cremos. E também nós somos contra no que diz respeito à questão da geração. Criado, não feito, mas gerado. Cristo não foi nem criado nem gerado. Ele foi como homem gerado, ali pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas o conceito católico coloca Cristo sendo gerado na eternidade. Nós, adventistas, estamos contra isso aí. Cristo sempre foi Deus coeterno, desde a eternidade, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi nem criado nem gerado, mas é procedente. Isso aí está certo também. Então, falar de Deus, diz Ellen White, cuidado, vocês estão pisando em terreno santo, tá certo? Então, é melhor fechar a boca e não dizer nada do que abrir a boca e não falar corretamente sobre Deus. Que Deus nos dê sabedoria. Ellen White nos orienta a meditar todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 horas, na pessoa de Cristo, principalmente nos momentos finais da sua vida. Que nós possamos fazer isso aqui, porque nós teremos toda a eternidade e não será suficiente, porque Ele é infinito. Como Deus, e mesmo como homem será infinito, tudo que Ele representou na carne. Só temos que nos curvar e adorar, né? Obrigado, pastor, por essa reflexão. Dentro do que o pastor falou, irmãos, eu queria anunciar que existem uma série de controvérsias a respeito da natureza de Cristo, que aquelas perguntas que eu coloquei no início ali, que os discípulos fizeram, né? Quem é este que até o vento não obedece? Essas perguntas permaneceram durante a história do cristianismo, em especial nos primeiros séculos, e aos poucos surgiram diversas controvérsias, né? Dentro da cristologia, esse estudo sobre Jesus, existe um subtópico chamado controvérsias cristológicas, né? Foram lutas para defender a verdadeira doutrina a respeito de Cristo, né? Porque surgiram grupos dizendo que Jesus era só Deus, ele apenas parecia humano. Outros grupos dizendo justamente o oposto, que Jesus era apenas humano. Essa pretensão de ser Deus, ela é equivocada. Então, grupos antagônicos surgiram e por isso foi necessário que a doutrina bíblica ressaísse, e parte dessa doutrina a respeito de Cristo foi recuperada nesse concílio de Nicéia, como o pastor leu alguns trechos aí, restaurando da natureza de Cristo, como sendo 100% Deus e 100% homem.
Deus que se fez carne e habitou entre nós, mais precisamente nas palavras do apóstolo João, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Então, é nesse Deus que se fez carne e habitou entre nós que repousa toda a esperança de vida eterna. Se ele não houvesse vindo, não haveria esperança para cada um de nós. E eu espero que a gente tenha a oportunidade, semana que vem, aprofundar um pouco mais o seu papel redentivo, né, a sua humanidade, a sua divindade, se uniam numa única pessoa dentro do plano da redenção. Certo? O horário já está um pouquinho avançado, não sei se tem mais alguém que quer alguma sala especial, senão... Eu só queria dizer uma coisa, Jacques. Eu só queria dizer o seguinte, que nós estudamos hoje, né? O Filho de Deus, Jesus Cristo, é simplesmente uma coisa. Você mesmo falou aí, né? Acabou de falar que o próprio João diz, né? Que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, desculpe. Então nós vimos o segundo membro da divindade. Eu estou dizendo segundo não por ser inferior ao primeiro, nem ser superior ao terceiro, mas Jesus Cristo, sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós para nos resgatar da nossa vil condição de pecado. O apóstolo Pedro diz, se eu não me engano, lá na sua primeira carta, né? Acho no capítulo 2, que ele diz assim, que Cristo padeceu por nós, para nos deixar o exemplo, e por suas pisaduras nós pudéssemos ser sarados e seguíssemos. Então, Jesus Cristo é o único meio pelo qual nós podemos ter acesso a Deus, e através desse acesso, o aceitando, nossos pecados são perdoados, porque ele carrega sobre si os nossos pecados e nos transforma em novas criaturas. Então, que todos nós, nesta noite, né, possamos aceitá-lo como nosso Salvador e termos uma vida plena, vida essa oferecida na cruz e através da sua ressurreição. Amém. Amém. Irmãos, eu imagino que a maioria de nós já teve a experiência de numa noite escura, completamente escura, de chuva tenebrosa, e aí de repente você não consegue nem avistar os prédios da vizinhança, nem nada, mas aí surge aquele raio. Quando o raio passa rapidinho, ele ilumina, e naquela luz que ele ilumina você pode ver rapidamente os prédios, você agora começa a ver o contorno das coisas, e a escuridão nunca mais é a mesma depois que o raio passa. Jesus, ele é um raio que entrou na história humana. E a história humana jamais será a mesma depois que Cristo passou. Nele estava a vida, ele é a luz do mundo, né? E ele diz que aquele que anda em mim jamais andará em trevas. Né? Meu sincero desejo é que cada um de nós que dedicamos esse tempo aqui para meditar na pessoa de Cristo, possamos fazê-lo diariamente, né? Na sua vida, ministério, em especial no seu sacrifício redentor por cada um de nós, porque Ele é a nossa esperança. Então, semana que vem daremos continuidade, vamos encerrar nesse momento agora com oração, para não abusar da boa vontade de Giovana, que Zé Roberto elegeu como oradora oficial, mas eu vou transferir para alguém da família. Flavinho pode fazer essa oração hoje? Posso sim. Pronto. Você nos, então, despede a oração aqui, encerrando esse encontro de hoje, por favor, Flavinho. Vamos lá. Santo, Santo Deus do Pai, está no céu, suplicamos a Ti, que cada vez mais que vamos buscar a palavra, entender as Suas revelações, que possamos não só ter entendimento material, entendimento educacional da coisa, mas entendimento da Sua essência, da sua plenitude como Deus em nossas vidas. Que o Senhor venha derramar sobre nossas vidas esse amor infinito, para que possamos reconhecer em Ti o único e o exclusivo Salvador de nossas vidas. Que nesses momentos que estamos passando, Senhor, possamos passar de uma forma mais tranquila. Que possamos ver em Ti a luz do túnel.
e que possamos também, Senhor, estar certos que tudo que está acontecendo é porque o Senhor tem um plano em nossas vidas e que esse plano inclui nossa salvação. E suplicamos a Ti uma boa noite de sono, umas horas felizes nos sábados, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Flavinho. Obrigado a Amém. todos Grande que Rabuja. participaram. Em Amém. especial as pessoas que chegaram hoje aí pela primeira vez. Eu tô vendo Boa aqui noite, gente. Oi, Boa papai. noite. a Ana Lídia entrou aí para dar saudação Pastor, para o Lucas no finalzinho. e a Boa viagem, como foi, noite. pastor? Boa noite. Foi boa, irmão. Saudade, cansaço. Chegou que dia? Eu Adnilson, cheguei Flavinho? segunda-feira noitona. Ótimo. Segunda-feira à Opa. noite. Tamo junto. Aí teve reunião terça, Grande teve Wally. reunião quarta, teve